Olá, 26 de fevereiro de 2019, as principais notícias desta terça-feira estão aqui na TV Difusora. São Luís, sem ônibus, cidade amanheceu com cerca de 70% da frota parada nesta terça-feira. A política virando caso de polícia, ex-prefeita Ostentação é condenada por desvio na compra de caixões. No estúdio nós vamos falar sobre cuidados paliativos, especialidade em que o profissional busca garantir qualidade de vida a pessoas em um estágio irreversível de suas doenças. Vamos falar também sobre o movimento quilombola no estado. O Bom Dia Maranhão está começando agora. Um ótimo dia para você que nos acompanha em todo o Maranhão, são 7 horas e mais 1 minuto. Bom dia, boa terça-feira para você que nos acompanha no interior do estado, você também aqui na capital São Luís do Maranhão. Daqui a pouco teremos Laércio Júnior falando de esporte, vamos falar do Motoclube que entra em campo outra vez para manter o 100% de aproveitamento esse ano, para continuar líder aí nessa reta final do campeonato, a reta final da primeira fase do campeonato estadual. Daqui a pouquinho o Laércio vai estar com a gente falando sobre esse assunto. Há uma possibilidade também de mudança na data do jogo pela Copa do Nordeste do Moto contra o Santa Cruz, jogo previsto para esse final de semana, inclusive em pleno Carnaval. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse assunto. John Coutrin destaca os assuntos na política. Ontem foi dia de posse coletiva de secretários de Estado e a gente vai falar sobre esse assunto. Tem ainda esse assunto aí relacionado a ex-prefeito Ostentação, mais uma condenação ainda no comecinho desse ano. Já 3 outras aconteceram e já a gente vai falar sobre esse assunto com o John Coutrin, tá bom? Um vigilante foi baleado após uma tentativa de assalto a uma agência dos Correios do Maiobão, em Pasto Lumiar, nesta segunda-feira. Pelo menos 3 homens estão envolvidos na ação criminosa. Dessa vez, o alvo escolhido dos criminosos foi essa agência dos Correios no Maiobão. 3 homens em um carro tentaram praticar o assalto, mas acabaram fugindo sem levar nada. Essa pessoa, que por questões de segurança prefere não ser identificada, testemunhou toda a ação. Só vi o carro cantando pneu virando bem no meio da rua. Aí eu corri para mim vir ver o que tinha acontecido e encontrei o rapaz rabalhado dentro do correio. Na troca de tiros entre o vigilante e os criminosos, parte da porta de vidro foi estilhaçada. Do lado de fora era possível ver marcas de sangue e também a arma de fogo do vigilante no chão. Após o crime, o atendimento na agência foi suspenso. Segundo informações preliminares, o vigilante que estava trabalhando na agência dos Correios foi atingido com um tiro no braço. De imediato, ele foi encaminhado para um hospital, recebeu os primeiros atendimentos e passa bem. O que chama a atenção nesse caso é a audácia dos criminosos. Bem ao lado da agência dos Correios existe um batalhão do Corpo de Bombeiros e mais a alguns metros uma unidade da Polícia Militar. Uma equipe do Serviço de Inteligência da PM esteve no local. O crime deverá ser investigado pela Polícia Federal. Por meio de nota, a empresa brasileira de Correios e Telégrafos esclarece que ainda está avaliando os danos materiais e realizando inspeção interna antes de ter uma previsão de reabertura da unidade de atendimento. A área de segurança dos Correios está fornecendo todas as informações para a polícia. Já nós vamos falar mais sobre segurança com o Silvão Alves, que terminou agora há pouco a apresentação do Bandeira 2. Daqui a pouco ele vai falar sobre esse assunto. São 7 horas e 3 minutos, mas agora nós vamos falar sobre a paralisação dos rodoviários aqui na capital. Cerca de 70% dos ônibus que circulam em São Luís normalmente não saíram das garagens nessa manhã. O repórter Eduardo Adricira tem detalhes para nós. Eduardo está inclusive ao lado aí do presidente do Sindicato dos Rodoviários. Eduardo, bom dia para você. Onde é que você está nesse momento? Bom dia, Adalberto. Muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. A gente está na porta aqui de uma das empresas que operam no sistema de transporte público aqui da capital São Luís, na Taguatu, na área Itaquibacanga, aqui no bairro do Anjo da Guarda. Uma informação nova, viu, Adalberto? A gente percebe que alguns ônibus estão deixando aqui as garagens aqui da Taguatu e a gente tem informação também que da empresa Ratrans tem alguns coletivos que estão deixando as garagens por conta aí de uma coação por parte dos empresários que estão ameaçando demitir os trabalhadores que não voltarem, não retornarem às atividades normal. Essa informação chegou agora há pouco, informação em primeira mão, está nos repassando aqui justamente o presidente do sindicato dos rodoviários, Isaías Castelo Branco. Isaías, a gente percebeu uma paralisação desde o início da manhã de hoje, os ônibus de 5 empresas, totalizando aí cerca de 70% do sistema que opera no transporte público aqui da capital São Luís. Mas agora a gente percebe que muitos ônibus estão deixando aqui as garagens. O que aconteceu? Infelizmente a patronal adota aí, está coagindo, na verdade, os trabalhadores. Ontem à noite ficou ligando para os trabalhadores para chegarem cedo na garagem para poder botar para sair.
Quando nós chegamos, esses trabalhadores já tinham adentrado a garagem e com isso teve uma resistência deles de não pararem, com medo de ir para as ruas. É claro, com o desemprego que está aí, o trabalhador tem medo de perder o seu emprego. Nós vamos reavaliar isso agora, vamos para o sindicato para reavaliar. Lamentamos muito que depois de um acordo feito dentro do Tribunal de Justiça, as empresas não cumpriram de jeito nenhum, já disseram que não cumprem e até o momento o tribunal não se manifestou, até o momento a prefeitura não se manifestou, então ninguém se manifesta, deixando os trabalhadores nessa situação. Agora, normalmente aqui existem membros da diretoria e também na porta de outras garagens, são 5 empresas ao todo, Isaías, como a gente falou. Normalmente vocês fazem essa corrente, esse cordão para evitar que os rodoviários deixem as garagens. Houve essa atitude hoje, a gente percebe também a presença da Polícia Militar aqui. O que aconteceu nesses últimos minutos? Exatamente, nós montamos o piquete, toda a diretoria montou o piquete aqui. O que acontece é que como os trabalhadores foram coagidos a sair, eles adentraram os carros, puxaram os carros para o portão, a polícia chegou e aí, é claro, para fazer o papel dela, então disse que teria que sair, já que os trabalhadores estavam querendo trabalhar, então teria que sair. Na verdade, o trabalhador não estava querendo sair, mas como foi coagido a sair, por isso esses trabalhadores começaram a forçar para sair e aí nós não tivemos como segurar, a polícia interviu para a gente poder liberar os carros. Agora essa paralisação foi uma paralisação surpresa, não é isso aí? Exatamente, foi uma paralisação surpresa, não tão surpresa assim, até porque a gente vem avisando a semana toda, nós demos um prazo aí de 24 horas para que eles cumprissem o que estabelece o acordo firmado dentro do tribunal, eles não cumpriram e mesmo assim o tribunal não se manifestou, nem o Ministério Público, nem a Prefeitura, notificamos todos, pedimos um pedido de liminar o tribunal que multasse eles aí uma multa de R$300 mil por descumprimento e isso não aconteceu, mas podemos esperar agora que a rebordosa vem para cima dos trabalhadores. Ok, agradeço aqui a presença do Isaías Castelo Branco, falando aqui, conversando com a gente ao vivo aqui no Bom Dia Maranhão. A gente vai mostrar aqui, vem aqui, Zé Antônio Teixeira, a gente vai mostrar aqui, Adalberto, olha, o movimento aqui na porta da garagem da Taguatu, os ônibus praticamente todos já deixaram, viu, Adalberto? Praticamente todos. A gente estava vindo aqui para a área Itaquibacanga, muita gente na parada, viu, Adalberto? Muitas pessoas na parada, inclusive aqui é uma prestação de serviço, o táxi lotação, que são veículos que saem daqui da área Itaquibacanga com destino à região central de São Luís e tinham muitos carros mesmo, pegando bastante passageiro, também mototáxis trabalhando aqui nessa área e deve com certeza estar trabalhando em outras áreas, já que 70% do sistema aproximadamente estava paralisado aqui na capital São Luís por conta dessa greve logo nas primeiras horas da manhã desta terça-feira, mas a gente percebe que essa situação deve normalizar com o passar do tempo, já que muitos ônibus estão deixando as garagens aqui. A gente tem informação aqui na Taguatu e também na Ratrans, são os ônibus que estão deixando as garagens, segundo informou o próprio sindicato dos rodoviários. Daqui a pouco a gente volta trazendo mais informações, ainda tem muita gente na parada, a gente vai tentar acompanhar essa movimentação na manhã desta terça-feira e mostrar para vocês ao vivo aqui no Bom Dia Maranhão. Voltamos no estúdio com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo Teixeira. Está aí, Eduardo, portanto, no momento que os ônibus começam a sair das garagens. Eu repito, São Luís amanheceu com 70% da frota, mais ou menos 70%, são 4 consórcios, é um número significativo, 5 empresas com os trabalhadores com os braços cruzados. E agora, você viu na imagem ao vivo, Eduardo mostrando a saída dos primeiros ônibus das garagens. É claro que isso já traz um transtorno também para a população. Aí está na imagem ao vivo, você vê os ônibus saindo. É claro que quem saiu de casa mais cedo, quem precisava chegar mais cedo no trabalho hoje, você já sabe, a justificativa está na tela, porque realmente a cidade amanheceu sem ônibus. Vai levar um tempo para o sistema voltar ao normal, evidentemente que os ônibus saindo agora da garagem, até fazer todo o percurso, e tem muita gente nas paradas. É lógico que os ônibus que vão chegando nas paradas vão estar bem cheios, porque tem muita gente aguardando essa paralisação aí que já vinha, de certa forma, sendo anunciada pelo sindicato da categoria. O espaço fica aberto aqui para o SET também, claro, para o Sindicato das Empresas de Transporte, para falar sobre esse assunto. Houve uma acusação aí por parte do Sindicato dos Rodoviários em relação à razão da volta dos trabalhadores à atividade, mas fica o espaço aberto também para o Sindicato das Empresas de Transporte para que se manifeste sobre esta paralisação aí da categoria, no caso, os trabalhadores. São 7 horas e mais 9 minutos, 7 e 9, vamos voltar a falar de segurança aqui no Bom Dia. Agora a participação é de Silvan Alves. Vamos lá com o Silvan, que está no estúdio do Bandeira 2, que terminou agora há pouco. Silvan, nós tivemos aí em Porto Franco uma delegacia, Silvan, foi arrombada? Bom dia, Adalberto, bom dia a todos. A delegacia de Porto Franco acabou sendo arrombada numa ação audaciosa que foi registrada durante a madrugada e
os bandidos levaram um armamento. Geralmente essas armas, elas são armas apreendidas durante operações, armas que fazem parte de inquéritos policiais. Eles arrombaram os armários aí do cartório, né? Ainda não se tem uma noção exata, né, se foram levados documentos importantes, peças de inquérito policial, peças de investigação, que provavelmente estavam em andamento aí na delegacia de Porto Franco. Isso deve ser confirmado num segundo momento, a partir da ida dos peritos do Instituto de Criminalística lá de Imperatriz, que já foram lá para Porto Franco para fazer o levantamento pericial e também encontrar pistas, não é, que possam levar à identificação aí desses indivíduos. Também a própria Secretaria de Segurança Pública não confirmou se dentre essas armas que foram levadas, se há algum armamento da carga do Estado, da carga da Secretaria de Segurança Pública. É bem provável, né, de que houvesse armamento também guardado. Geralmente fica o armamento pesado, que é de manuseio, geralmente em operações, ele fica guardado nos cartórios, nos armários, na delegacia, para ser utilizado só nessas grandes operações. Mas não está confirmado, mas é possível de que tenham levado também armamento da carga da delegacia lá de Porto Franco. Esse é um segundo caso de ataque à delegacia, a partir do momento que no mês passado um indivíduo invadiu a delegacia de Balsas, só que lá o resultado foi diferente, porque havia um policial de plantão. Nesse caso aí na delegacia de Porto Franco não havia nenhum policial de plantão lá na delegacia. Isso também é um outro caso a ser investigado pela própria Secretaria de Segurança Pública. Lá em Balsas, o indivíduo que invadiu lá para matar um determinado interno, um detento que estava preso lá, ele acabou reagindo quando foi abordado pelo policial e foi morto lá na delegacia lá de Balsas. E aí, na de Porto Franco, pelo que está evidenciado, parece que o cidadão que seria responsável pela vigilância da delegacia, ele é um servidor público municipal e provavelmente não estava no local, não estava na delegacia no momento em que houve o arrombamento. Ô Silvan, lá em Araioses, o que foi que aconteceu? Encontrado foi um armamento, escopeta, fuzil, enfim. Exatamente, um indivíduo lá dirigindo, ele não foi identificado, ele acabou fugindo depois que ele furou o cerco da barreira da polícia. Muitas bananas de dinamite, fuzis, 762, uma escopeta de cano cerrado, né? Outra escopeta calibre 12, munição para fuzis, não é? Muita munição para fuzil, e além das bananas de dinamite. É possível de que esse indivíduo ele estivesse fazendo o transporte desse armamento para a quadrilha, como geralmente acontece, as quadrilhas interestaduais, eles mandam o armamento na frente e depois vão chegando, né, para não chamar a atenção, vão chegando aos poucos para atacarem agências bancárias lá na região. Depois que ele furou o cerco da polícia, houve uma perseguição, ele entrou, provavelmente não conhecia a área, entrou num terreno arenoso lá e acabou, o carro que era um Prisma, um carro baixo, acabou ficando preso na areia. Ele acabou conseguindo fugir e a polícia fez a apreensão de todo esse armamento aí, munições e também da carga explosiva que ele estava transportando. Há um cerco ainda, Adalberto, na região, com o objetivo de localizar, já que ele está a pé, o objetivo da polícia é tentar localizá-lo ainda, persistir no cerco lá, deve hoje um apoio de uma aeronave lá para fazer as buscas na região e tentar localizar esse indivíduo, para quem sabe chegar aos elementos, a integrantes dessa quadrilha, que possivelmente estava planejando assaltar, atacar agências bancárias aqui no interior do estado. Obrigado, Silvão. Uma boa terça-feira para você. Ok, boa terça-feira, Adalberto. Bom dia. Então, o nosso Silvão Alves participando conosco aqui do Bom Dia Maranhão. São 7 horas e mais 14 minutos, 7h14. Vamos agora à região Tocantina. Imperatriz, você sabe, é a segunda maior cidade do estado e, olha, são vários os desafios na área de infraestrutura. Esse é um dos destaques da participação do Luiz Carlos Lima, direto da região Tocantina. Bom dia, Luiz. Olá, Adalberto, muito bom dia para você também, bom dia a todos que nos acompanham. Imperatriz tem cerca de 150 bairros e quase 300 mil habitantes. A cidade cresceu muito nas últimas décadas, mas o desenvolvimento e a infraestrutura não acompanharam esse crescimento. Nesse sentido, os problemas se acumularam nas últimas décadas. Imperatriz é uma cidade de quase 300 mil habitantes. O município cresceu tanto que alcançou o patamar de segunda maior cidade do estado do Maranhão. Os recursos geralmente são pequenos para o tamanho das demandas de infraestrutura na cidade de Imperatriz.
os itens que são necessários para que exista uma boa infraestrutura nas cidades estão saneamento básico, drenagem, pontes, as ruas que podem ser de bloquete ou de asfalto, limpeza pública, a parte de iluminação, calçadas e as estradas. Uma cidade que, de acordo com especialistas, cresceu com problemas de uma metrópole, mas com o orçamento de um município pequeno. Para a gente poder aumentar as frentes de serviço, a gente tem que ter equipamentos. Então, o prefeito conseguiu duas patrocas, são motos niveladoras, a gente está conseguindo caçamba, a gente está conseguindo alguns equipamentos, inclusive uma usina de asfalto. Mas ainda assim é necessário uma atenção redobrada aos itens que precisam ser melhorados para uma boa convivência dos moradores. A Agência Estadual de Mobilidade Urbana vai começar a fiscalizar esta semana a lei que garante a gratuidade da passagem para pessoas idosas no transporte interestadual. Os ônibus convencionais são obrigados a destinar 2 assentos ou conceder desconto de 50% nas passagens se as cadeiras estiverem ocupadas. O Valdir tem 67 anos e mora na cidade de Itinga. Dessa vez, na compra da passagem de volta para casa, ele conseguiu a passagem gratuita que é garantida por lei para quem tem mais de 60 anos de idade e recebe até 2 salários mínimos. Mas nem sempre é assim. Nem meia passagem pagando não conseguia, tem que pagar integral, já aconteceu várias vezes. O José, que é aposentado, relata que sempre tem a mesma dificuldade. Quando eu chego aqui tem, a meia passagem, né? Aí eu pagar meia e vou embora. E nesse período de carnaval, assim como em outras datas festivas ou comemorativas, a procura por passagens interestaduais costuma aumentar. É sobretudo intensificar o nosso olhar para proteger aquelas pessoas que são desobedecidas em seu direito à gratuidade. Então, nesse sentido, nós, da Agência Estadual de Mobilidade Urbana, estamos aqui reunidos com diversos segmentos representativos da sociedade de Imperatriz para poder fazer valer esse direito. O idoso pode reclamar nos núcleos de fiscalização da Agência Nacional de Transporte Terrestre, localizado no terminal rodoviário. Vim até o terminal rodoviário, se fazer presente aqui, para que o cidadão que passe pelo problema aqui já possa nos procurar aqui mesmo e solucionar o problema. Eram essas as informações, Adalberto. A gente volta com você e até amanhã. Até amanhã, Luiz. São 7h17, 7h17. Confira agora o nosso giro de notícias. Vai ser retomada nesta terça-feira na Câmara Municipal de São Luís a discussão e votação do projeto de lei que regulamenta o uso de aplicativos no transporte privado na capital. Na tarde desta segunda-feira, alguns acordos foram firmados, entre eles a cobrança de 5% de imposto sobre serviços ISS para as empresas e a abertura de dados dos usuários aos motoristas. O projeto começou a ser discutido na manhã de ontem na Câmara Municipal e a discussão prossegue nesta terça-feira. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, tem o prazo de 60 dias para apresentar um novo projeto de duplicação do trecho da BR-135 entre os municípios de Macabeira e Miranda do Norte, do Maranhão. O projeto anterior foi suspenso pelo Tribunal de Contas da União porque estava desatualizado. Uma reunião com representantes da Defensoria Pública da União, do DENIT, da Bancada de Deputados Federais e do Governo do Estado foi realizada nesta segunda-feira para discutir soluções para finalizar a obra. 2 etapas da obra estão paralisadas após uma inspeção do TCU detectar problemas no projeto de execução e a falta de um estudo aprofundado sobre o impacto que as comunidades quilombolas devem sofrer com a execução da obra. 4 concursos abertos no Maranhão estão oferecendo mais de 700 vagas. Continuam abertas as inscrições para os concursos públicos da Prefeitura de Fortaleza dos Nogueiras, Pedro do Rosário, Samambaia e Itapecurumirim. No total, 700 vagas em várias áreas da administração e mais cadastro reserva para cargos de todos os níveis de escolaridade. As inscrições devem ser realizadas no site www.institutomachadodeassis.com.br até o dia 5 de março. As taxas variam entre R$ 55 e R$ 110. No próximo bloco, nós vamos falar sobre cuidados paliativos, especialidade em que o profissional busca garantir qualidade de vida a pessoas em um estágio irreversível de suas doenças. E mais, ministro da Educação pede que escolas filmem alunos durante o hino nacional. É assunto para John Cotrim, depois do intervalo. São 7h19, 7h19. Bom Dia Maranhão volta já já.
Estamos de volta com o Bom Dia Maranhão ao vivo aqui pela TV Difusora. Você sabia que o ambiente hospitalar é um espaço que, para além de salvar vidas, serve também para confortar o coração daqueles que mais precisam de apoio? Você já ouviu falar, por exemplo, em cuidados paliativos? Essa é uma especialidade que o profissional busca garantir qualidade de vida a pessoas em um estágio irreversível de suas doenças. E olha, antes mesmo de se tornar obrigatório, o serviço já vinha sendo oferecido aqui no Maranhão. Eu vou falar sobre o assunto aqui no estúdio, eu converso sobre o assunto com o médico especialista em dor e cuidados paliativos. Está comigo aqui no estúdio João Batista Garcia, que é coordenador, inclusive, do ambulatório de dor crônica da Universidade Federal do Maranhão, professor do curso de medicina. Olá, doutor, bom dia. Bom dia. Bom, em outubro de 2018, foi aprovada uma resolução, não é, que torna obrigatório, recomendado aí que os cuidados paliativos devem ser ofertados no âmbito da rede aí de atenção à saúde. Mas antes disso, aqui no Maranhão, a gente já tinha no Hospital do Câncer e também no Hospital da UFMA. Exatamente. No Hospital do Câncer, nós temos uma equipe de cuidados paliativos multiprofissional completa. Na verdade, nós temos um grupo de atenção modelo, em que nós temos médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, nutricionistas, vários profissionais, inclusive orientador espiritual, capelão, para os pacientes em cuidados paliativos. Qual é o perfil de quem trabalha na área? Me parece que é uma especialidade muito recente, não é? Aqui no Maranhão já há formação? A formação da especialização, não. O que nós temos no Maranhão na Universidade Federal do Maranhão, uma disciplina obrigatória. Faz 3 anos que ela foi implantada. A UFMA é uma das poucas faculdades do Brasil onde a disciplina de cuidados paliativos ela é obrigatória. Eu falava sobre também a questão do profissional, né, do perfil, da formação. Como é que se dá isso? Porque, assim, imagino que lidar com essa questão da iminência da morte é um desafio, inclusive, para a humanidade, desde que o mundo é mundo, né? Mas, assim, que características esse profissional deve ter? Quais são os cuidados? Como é que funciona? Então, para fazer cuidado paliativo, você precisa de uma formação realmente especial e precisa estar imbuído do desejo de conferir para o paciente e para a família conforto. Você precisa entender que o paciente tem um conjunto cultural, um conjunto de vontades e que no final da vida, especialmente no final da vida, ele precisa ser respeitado e não tem necessidade, por exemplo, de ser submetidos a tratamentos que levem a prolongar excessivamente a morte ou antecipar a morte e que, por exemplo, possam causar sofrimento para ele e para os seus familiares. O cuidado paliativo é um cuidado para paciente e família, não só para o paciente. Como é que tem sido o resultado na prática, o senhor que tem essa vivência também, em relação a essas pessoas que são assistidas? Na verdade, nós temos uma experiência hoje de 4 anos no Hospital do Câncer do Maranhão, que é onde tem essa equipe realmente completamente bem formada, e de 3 anos no Hospital Universitário. O que nós fazemos é ter uma satisfação muito grande em relação às famílias, aos pacientes. Nós minoramos sofrimento. Por exemplo, hoje é muito comum a futilidade médica. Você ser submetidos a muitos tratamentos que são indevidos. E isso nós conseguimos minimizar de uma forma muito importante. E eu gostaria também de dizer que o cuidado paliativo não é só para quem está morrendo. O cuidado paliativo é para toda pessoa que tem uma doença ameaçadora à vida e que esteja em grande sofrimento. Uma doença grave com grande sofrimento, você então é candidato, é elegível para cuidado paliativo. Doutor, esse serviço tem algumas fases, não é? A questão da avaliação, do parecer, como é que funciona para as pessoas terem uma noção essas fases? Então, o paciente que for elegível, ele vai ser identificado dentro da estrutura hospitalar por um profissional que vai solicitar um parecer para o serviço de cuidados paliativos. Então, o médico e sua equipe vão até esse paciente, o avaliam e, no caso do Hospital do Câncer, por exemplo, levam para uma unidade específica ou de outros hospitais que não têm uma unidade específica, acompanham esses pacientes. Inclusive, acompanham também ambulatorialmente. Essa determinação do dia 31 de outubro, ela garante que o cuidado paliativo seja feito não só na unidade hospitalar, mas no domicílio.
Você entende que ela é um avanço, então? É um grande avanço. E no Maranhão, em 2017, nós tivemos uma lei estadual que foi aprovada, que garante que o paciente possa, por exemplo, realizar o seu tratamento de acordo com suas vontades, de tal maneira que ele possa optar o local de sua morte. E ele pode optar, por exemplo, de morrer em casa. É possível falar em doenças recorrentes no atendimento? Sim. A doença mais comum que as pessoas entendem mais facilmente é o câncer. Mas o cuidado paliativo está muito além do câncer. Nós atendemos, por exemplo, pacientes com doenças neurodegenerativas, por exemplo, doença de Alzheimer, doenças que levam a declínio neurológico, como esclerose lateral amiotrófica, crianças que nascem com má formação, crianças com sofrimento cerebral intenso. Então, é muito mais amplo do que se pode imaginar. Muito obrigado pela entrevista, as informações aqui no Bom Dia Maranhão, na TV Difusora. Bom dia. Bom dia. Você ligado aqui no Bom Dia Maranhão, são 7 horas e mais 29 minutos. 7 horas e mais 29 minutos, você ligado aqui no Bom Dia Maranhão, nessa terça-feira. Bom, nós vamos voltar a falar sobre a paralisação dos rodoviários. Vem comigo porque o Eduardo Ericeira está acompanhando e tem mais informações para nós. Vamos lá? Você vem comigo aqui para a gente mostrar o Eduardo, que vai participar com a gente aqui do Bom Dia Maranhão, trazendo mais informações sobre essa paralisação dos rodoviários. As paradas continuam cheias, o Eduardo mostrou ainda há pouco a saída dos ônibus das garagens, né? Mas agora a gente vai ver uma outra situação, que é lá na ponta, as pessoas que estão nas paradas de ônibus. Eduardo, como é que está aí o movimento? Dá para ver pela imagem que está grande ainda, né? Pois é, Adalberto, a gente mostrou que os ônibus aqui, pelo menos que atende a área Itaquibacanga, da empresa Taguatu, os motoristas voltaram a circular aqui na manhã desta terça-feira na capital São Luís, mas as paradas ainda permanecem lotadas. Olha essa imagem, por exemplo. A gente conversou com algumas pessoas que já chegaram aqui desde as 5 horas da manhã, segundo a informação que a gente teve. A gente conversou com alguns usuários aqui do transporte público, o pessoal aqui da área Itaquibacanga que necessita dos ônibus para poder trabalhar, estudar, enfim, para cumprir aí seus compromissos logo nas primeiras horas da manhã. E a gente percebe que as paradas realmente estão todas cheias. Essa aqui está bem lotada mesmo, viu, Adalberto? Como eu disse, gente que chegou aqui desde as 5 horas da manhã, a gente já teve a oportunidade de conversar com algumas pessoas, mas os ônibus já voltaram a circular. Adalberto, agora há pouco saiu um ônibus completamente lotado. Olha aí, quando chega um ônibus é uma correria, viu? Ó. Quando chega o ônibus é uma correria, o pessoal procurando pegar o ônibus, já que tem muita gente que diz que já está atrasada no trabalho, já está atrasada para os compromissos. Olha o tumulto quando só chegar um ônibus. Agora há pouco partiu um ônibus lotado daqui. Então são muitas pessoas aguardando, já atrasadas para o seu compromisso. Quando chega o ônibus, é justamente essa correria, o pessoal na correria para poder pegar o melhor local, para poder entrar, pelo menos entrar no ônibus. Tem gente que acaba desistindo, por conta da lotação, acaba desistindo, e quando chega um ônibus, literalmente, se Deus nos acuda, as pessoas correndo para justamente pegar o coletivo para ir para o seu compromisso. Só reforçando, a gente daqui a pouco vai circular por outros pontos. 3 empresas, segundo o próprio Sindicato Rodoviários, permanecem com a paralisação na manhã desta terça-feira. São elas a Maranhense, a Primor e a 1001. Segundo os sindicatos rodoviários, essas não retornaram, apenas a Taguatu e a Ratrans voltaram a circular na manhã desta terça-feira. Olha, os ônibus todos lotados, esse aqui já está bem cheio aqui na área Itaquibacanga, já que os ônibus voltaram a circular, coisa de 15, 20 minutos atrás, então o pessoal acaba enchendo os ônibus para poder ir até o seu compromisso. A gente vai continuar acompanhando e daqui a pouco qualquer coisa a gente volta ainda no Bom Dia Maranhão, mas mais informações com certeza no Na Hora D, às 11h50 da manhã, aqui na TV Difusora. Voltamos com você, Adalberto. Portanto, Eduardo, a cidade vai aos poucos voltando à normalidade, mas leva um tempo, né? Depois dessa paralisação, começou com 70% dos ônibus parados nas garagens e agora eles voltam a circular. São 7 horas e mais 32 minutos. A gente fala de política agora com o John Coutrin. Vem para cá, John Coutrin, vamos falar de política. A gente começa falando sobre o governador Flávio Dino, que diz que torce pelo Bolsonaro e que a candidatura à presidência não é o foco, né? O governador usou as redes sociais mais uma vez para falar sobre o assunto, né? Exatamente. Apesar de, no final de semana, Adalberto ter dito que já se prepara para as eleições presidenciais daqui a 4 anos, que estava com vontade de disputar, inclusive tinha até perdido peso, mas ele acabou voltando atrás diante da repercussão e disse que o momento é de focar o governo, ou seja, que é necessário ele governar o Maranhão bem para que possa então ter uma projeção, respaldo, para que possa então ser candidato a presidente da República. Então ele disse que o foco nos próximos 4 anos
fazer aí uma gestão voltada, claro, para melhorar ainda mais os índices de qualidade do Estado do Maranhão, no sentido de ofertar melhoria nas áreas de saúde, educação e infraestrutura, e que o momento não é ainda de focar em eleições presidenciais. Em relação ao Bolsonaro, o Flávio disse que torce para o governo Bolsonaro, apesar de que, segundo ele, muitos desacertos iniciais evidentes no começo da gestão do Bolsonaro, mas que ele torce pelo governo Bolsonaro, sobretudo ele torce pelo Brasil, é a torcida que fica aí para que o governo possa, então, se ajustar, apesar dos desencontros iniciais, mas ele diz que tenta contribuir, vai torcer para que o governo Bolsonaro possa, então, aí fazer uma ótima gestão. Aí, em relação à sucessão, por outro lado, enquanto o governador Flávio Dino disse que vai deixar espaço perspectiva futura numa candidatura a presidente, o Carlos Brandão, o vice-governador, disse que já está preparado aí para assumir em 2022, se o Flávio mesmo for candidato. Ou seja, se o Flávio disputar a presidência da República, um outro cargo, por exemplo, de senador, o Carlos Brandão disse que já assume a partir de abril de 2022. Portanto, ele preparado e, quem sabe, Adalberto, já nos bastidores, uma articulação para o vice-governador Carlos Brandão, seu próprio candidato a governador, apoiado pelo Flávio Dino, mas isso ainda é muito tempo. Mas ele já pensa nisso, Carlos Brandão já pensa nisso e já se articula nesse sentido. Diogo Coutrinho, vamos falar sobre o governo federal, porque ontem o ministro da Educação divulgou uma medida, né, através da internet, um tanto quanto polêmica, já está dividindo opiniões aí nas próprias redes sociais, enfim, o impacto hoje é imediato, né? Segundo essa medida, os alunos no primeiro dia da escola vão ter que ouvir uma carta, digamos assim, feita pelo presidente da República, vai ter que ser tocado em nacional, eles vão estar ali próximo a uma bandeira, se houver a bandeira na escola, na rede pública e na rede privada. E aí o outro ponto que chama mais atenção, que é alguém da escola vai filmar, né, esses alunos nessa posição, os professores também, e mandar para o Ministério da Educação. No primeiro momento não havia definição do que iam fazer com essas imagens, e para o Ministério das Comunicações também. Exato. Aí a pergunta que fica enfim, vamos falar sobre esse assunto porque estamos vivendo esses tempos no Brasil, essa medida foi tomada ontem à noite, e eu queria que você falasse mais sobre ela. Bom, nas redes sociais a gente via alguns defendendo, outros criticando. Da parte positiva, aqueles que elogiaram a medida, aí diz que é a questão da soberania nacional, que antigamente os alunos cantavam o hino na escola, que isso era natural, normal, e isso fortalece a soberania nacional do país. Por outro lado, Adalberto, muitas críticas em relação a esse pedido feito pelo MEC, porque, primeiro, fere alguns princípios da impessoalidade. Segundo alguns analistas, próprios sociólogos, filósofos, educadores, avaliam aí que isso pode caracterizar improbidade administrativa, desvio de finalidade, fere os princípios da impessoalidade e, claro, é uma intromissão, ou seja, dentro dos próprios, da questão pedagógica das escolas. Pode até ser feito isso, mas desde que não seja uma imposição. Cada escola tem aí autonomia para que os alunos possam, então, cantar o hino, mas soou como uma imposição e, claro, aí na questão do slogan de campanha do Bolsonaro inserido também aí nessa carta que tem que ser lida, Adalberto, e isso gerou uma polêmica muito grande, uma crítica muito grande, e claro que isso vai gerar muitos comentários nas redes sociais. E sem falar da filmagem sem autorização, né, dos próprios alunos, enfim, que estarão na escola, enfim, a gente vai voltar a falar sobre esse assunto depois aqui no Bom Dia. Mas, John, para fechar, a questão da ex-prefeita ostentação, mais uma condenação? Mais uma de tantas, muitas condenações, só aqui no Bom Dia nós foram mais de 5 condenações em relação à ex-prefeita de Bom Jardim, Lidiane Leite, ex-prefeita ostentação, dessa vez Adalberto condenada por fraude de licitação e desvio de 135 mil na aquisição de caixões quando ela era prefeita de Bom Jardim, portanto, essa condenação, o Ministério Público fez uma denúncia de improbidade administrativa e ela é condenada, portanto, por essa fraude de licitações de caixões, ela e alguns secretários envolvidos aí, Adalberto, nesse desvio aí de dinheiro, de recurso público da cidade de Bom Jardim. E a Lidiane aí vai mais uma vez, perde direitos políticos, fica impedida de contratar com o poder público e mais uma condenação que pesa contra ela. Obrigado, John. Até amanhã. Obrigado, Alberto. Até amanhã. É o nosso Diogo Coutrinho, você ligado aqui no Bom Dia Maranhão. No próximo bloco, a gente vai falar sobre esporte com o Laércio Júnior. Fique ligado, a gente volta já depois do intervalo. Vamos falar também sobre o movimento quilombola aqui no estado do Maranhão em uma entrevista. Um instante só.
São 7 horas e mais 41 minutos, de volta ao Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado pela difusora. Vai ser lançado o livro Movimento Quilombola no Maranhão, Estratégias Políticas da CONERUC e Moquebon. Sobre o assunto eu converso agora com o autor da obra, Igor Thiago Silva de Souza. Igor, um prazer tê-lo aqui na difusora, bom dia. Bom dia, prazer, Adalberto. Igor, essa obra é resultado de uma extensa pesquisa, não é, que foi realizada durante o trabalho de campo, comunidades e no próprio mestrado que você fez, não é? Quanto tempo levou essa pesquisa? 2 anos? O mestrado eu fiz em 2 anos, né? Eu defendi na Federal de Santa Catarina, mas eu venho acompanhando o movimento quilombola desde o início da graduação, em 2009. Então a gente tem aí um acúmulo de campo de 10 anos, né? Digamos isso. E a gente está falando do estudo, quer dizer, o objeto da pesquisa, 2 movimentos significativos aqui no estado, né? Um que surge lá em 1997, que é a CONERUC, e o outro lá em 2011, o Moquebon. Existem diferenças claras entre esses 2 movimentos? Eu acho que cabe pontuar 2 coisas, né? Digamos, eles nascem em cenas políticas distintas, né? A CONERUC em 97, né, como resultado direto do projeto Vida de Negro, encabeçado pelo CCN, pelo Centro de Cultura Negra, né? E a CONERUC nasce como um fórum de representação das comunidades quilombolas. Ela nasce especificamente pensando na gestão e implementação de políticas públicas, né? E aí a gente tem todos os desgastes dos primeiros governos petistas, né? A gente tem ao mesmo tempo uma política territorial que não avança, né? Já o Moquebon, ele nasce em 2011, né? Muito ligado especificamente aos trabalhos da CPT, da Comissão Pastoral da Terra na Baixada, né? Ele nasce com uma outra estratégia, ele já não nasce como um fórum de representação, ele nasce especificamente como um movimento contestatório, né? Pensando, sobretudo, a baixa efetividade desses processos de titulação que se acumulam no INCRA, especificamente, né? Em relação a essas lutas, é preciso perceber que, apesar de que nascerem em momentos distintos, mas as lutas são as mesmas, ou seja, a negação de direitos ainda é fato e por isso as ações estratégicas desses 2 segmentos? A negação de direitos no Brasil e no Maranhão ela é estrutural, né? A gente tem políticas territoriais que não avançam, né? A gente tem processos que se acumulam no INCRA, né? Acho que hoje mais de 300, sem sombra de dúvida. Não à toa a gente tem ocupações recorrentes desde 2010, né? A última ano passado, eu acho que em outubro. Esse percurso de luta dos quilombolas maranhenses, assim, é possível perceber também um recorte diferenciado da luta do povo quilombola aqui no estado, por exemplo, para outros estados da federação? Cabe pensar, de um lado, né, na quantidade de comunidades quilombolas que a gente tem no estado, né, que é um dado relevante, né, e segundo, a gente tem processos de auto-organização, né, e de mudanças de estratégias que são muito importantes, né. A gente tem uma renovação de estratégias e de leituras políticas que tornam o movimento quilombola no Maranhão ímpar, né. Eu acho que isso é importante salientar. Bom, a luta pela terra ainda é algo que, enfim, perpassa a questão das comunidades tradicionais, não é? E aí a pergunta que fica, às vezes, é assim, do ponto de vista da legislação, o Brasil é signatário de uma série de tratados, que alguns deles estão sendo rasgados nesse momento, infelizmente, mas, assim, do ponto de vista da legislação, ela existe, está lá desde 88 para garantia desses direitos. Por que na prática isso, de fato, não acontece? Qual é a leitura que você tem como pesquisador? Qual é o entrave principal dessas questões? Como pesquisador, eu posso apontar 2 coisas. De um lado, é a baixa operacionalidade dos órgãos competentes, né, no caso o INCRA, né, isso é importante salientar, né, quando a gente pensa em direitos territoriais para comunidades quilombolas, né, a gente pensa no INCRA ou nos órgãos estaduais, e TERMA, né, no nosso caso, né, mas são processos que não avançam, né, são processos que estão lá desde os anos 90, quando a CONERUC e o CCN deram início a uma série de processos junto ao INCRA. Eles não avançam, seja por falta de vontade política, né, seja por falta de orçamento, seja por falta de quadro técnico, né. Então a gente tem ausência de vontade política de resolver uma situação estruturante no Maranhão e no país, né. O entrave grande da chamada falta de vontade política, né? Na prática,
a falta de priorizar realmente esse assunto como deveria, né? Igor, eu quero convidá-lo para continuar essa entrevista daqui a pouco nas nossas plataformas digitais, um assunto extremamente importante. Me fala sobre, só para finalizar, o lançamento do livro, horário, local. Vai ser no prédio de História da UEMA, amanhã, às 19 horas. Obrigado, Igor. Daqui a pouco eu continuo conversando com o Igor Thiago Silva, que é autor dessa obra importante, analisando o movimento quilombola aqui no estado e as organizações, em especial a Coneruc e Moquebon. Vamos mudar de assunto, você ligado aqui na TV Difusora, vamos juntos, vem comigo porque agora eu tenho a participação de Laércio Júnior, que a gente vai falar de esporte. São 7h47, você ligado aqui no Bom Dia Maranhão. Vamos lá falar de esporte com o Laércio Júnior, que já está aqui comigo. Laércio, bom dia para você. Estamos juntos, vamos falar de hoje moto e São José. Bola importantíssimo, bola rolando pelo Campeonato Maranhense. O moto vive um momento maravilhoso, é o líder do Campeonato Estadual. Completou 6 jogos, aliás, isso aí, 5 jogos e 5 vitórias. Foi para 15 pontos no final de semana e vai para o 6º jogo hoje, tentando a 6ª vitória. Eu estive ontem acompanhando o treinamento do moto, porque o moto, além desse jogo contra o São José de Ribamar, ele tem no sábado, provavelmente, caso não haja nenhuma modificação, o duelo contra a equipe do Santa Cruz pela Copa do Nordeste. Confira a preparação para o jogão de hoje, onde outros jogadores podem ser poupados. O moto segue forte, mesmo poupando titulares, voltou a vencer no estadual. E o gol foi de um reserva, que hoje é o artilheiro da equipe no Campeonato Maranhense. Vitor Salvador já marcou 2 gols. Graças a Deus estou muito feliz com o momento, não só meu, mas como o moto também. A gente está passando por um momento bom e é trabalhar mais e mais para melhorar. O jogo contra o Cordino serviu para a estreia do meia atacante Vander. Estou feliz pelo resultado, né? E muito grato também por participar ali do jogo, né? Tanto como fora ou dentro, a gente está sempre participando, mas a estreia, graças a Deus, foi boa. Agora é trabalhar para ter mais sequências de jogos, né? Para o jogo contra o São José de Ribamar, o moto chega classificado e com a primeira colocação assegurada. A gente está preocupado sim com todas as competições, porque temos que disputar, né, e buscar todas as vitórias em todas as competições. Não temos como priorizar A, B ou C. Todas as competições são importantes, né, para o motoclube e iremos, né, do início ao fim traçar os nossos planos em cima dessas situações. Pois é, a bola rola hoje, às 8 horas da noite, no Estádio Castelão. Expectativa de um bom público, a torcida do moto está empolgada, mas claro, o objetivo também é o jogo da Copa do Nordeste, onde o moto ainda aguarda uma definição. O moto quer o jogo, já garantiu que vai ter segurança, se depender do moto particular e a presença de guardas municipais e da SMTT com apoio da Prefeitura de São Luís. O Santa Cruz, que tem muito peso na CBF, é bom lembrar, já teria sido comunicado, de acordo com uma emissora de rádio lá de Recife, que talvez o jogo possa sofrer uma modificação. Vamos aguardar, hoje também teremos uma definição em relação ao jogo do moto pela Copa do Nordeste contra o Santa Cruz. Para o moto é melhor jogar agora, o moto vive um grande momento e tem tudo para vencer, não só o São José hoje, mas também o Santa Cruz no fim de semana. Por falar em São José, é bom o moto ficar atento. O São José no fim de semana conseguiu uma virada histórica, estava perdendo por 3-0 e conseguiu reverter o placar, virou para 4-3, uma virada alucinante que aconteceu na cidade de Rosário. O time está motivado, o São José está ali o intruso entre aqueles que brigam pela classificação. Tem 7 pontos e mesmo que perca hoje para o moto, vai continuar em boa situação porque tem um jogo contra o Cordino que está atrasado e fecha contra o Imperatriz, ou seja, tem esse duelo contra o Cordino onde pode vencer, joga em casa e fecha com um confronto direto diante do Imperatriz na última rodada. Enfim, teremos um bom jogo hoje envolvendo as equipes do Moto e do São José. Falando também de um assunto importante, a CEAF vai analisar os lances e afastou já temporariamente, após os graves erros na rodada do fim de semana, o árbitro da partida do Maranhão Atlético contra o Sampaio, Ranilton Oliveira, e também a assistente Adriana Oliveira. Os dois atuaram no Clássico Samará. O auxiliar Adriano, que estava no jogo Cordino e Moto, ele anulou um gol legítimo do Cordino, que seria um empate. E o Rafael Max, que estava no jogo do São José e Pinheiro, que anulou um gol de Pinheiro quando o jogo ainda estava 3-0, esses todos foram afastados. Os gols anulados de maior polêmica foram no jogo Sampaio 0, Maranhão Atlético Clube 1. O primeiro gol anulado foi de Maxwell Samurai, que acertou uma bicicleta, inicialmente validada, e após reclamação dos jogadores do MAC, o gol foi invalidado de forma errada. E o segundo lance foi o gol do Maranhão, onde o Maurício cabeceia, a bola passa totalmente a linha, o Rodrigo Santos não consegue salvar,
A Adriana Oliveira chega a validar o gol, ela corre para o meio, só que o Ranilton vai lá e anula a jogada. Esses lances, claro, estão em análise, mas a probabilidade grande é de punição. E falando de outro assunto importante, o Andrei, a diretoria confirma que hoje o Andrei deve aparecer lá no Parque José Carlos Macieira. O jogador ainda não temos a informação oficial, até a publicação no site do Sampaio, ela anterior à chegada prevista dele, estava prevista a chegada do Andrei para o início da madrugada de hoje. Se ele veio ou não, vamos acompanhar daqui a pouco no treinamento do Sampaio Corrêa, lá no Parque José Carlos Macieira. O Sampaio que joga na quinta-feira contra o Santa Quitéria, lá em São Mateus. Valeu, Laércio, até amanhã. Um abraço. Agora a gente vai falar da festa mais popular do país. Olha, uma multidão deve participar do carnaval em 2 circuitos oficiais aqui no estado, na Beira-Mar e no Anel Viário, na capital. Vários ritmos devem invadir os espaços nos dias de folia, mas, por enquanto por lá, o som que se ouve é de máquinas e de homens trabalhando. Os trabalhos seguem em ritmo acelerado. Na passarela do samba, no Anel Viário, homens atentos a cada detalhe da estrutura, que este ano foi ampliada com mais 15 frisas destinadas ao público. São 200 metros de pista, 6 arquibancadas com capacidade para até 10 mil pessoas e 26 camarotes. Um grande carnaval em 2019, né? Nós estamos com a estrutura toda pronta, né? Estamos na fase só de acabamento. E, mais uma vez, fazendo um carnaval com muito esforço, né? Mas realizando o carnaval de passarela, uma determinação do prefeito Edivaldo Holanda Júnior, para dar continuidade às políticas culturais que vêm se desenvolvendo, né, ao longo das 2 gestões dele. Serviço avançado também no circuito Beira-Mar. Decoração e arquibancadas já foram posicionadas. Para o secretário municipal de Cultura, mais um resultado positivo da parceria com o governo do estado. Grande trabalho feito nesta parceria pelo governador Flávio Dino. Então essa parceria do governador com o nosso prefeito deu esse resultado, né? Hoje nós ampliamos o carnaval, a região da Beira-Mar está com certeza, né, já consagrada também como espaço do nosso carnaval da cidade de destaque, e a nossa expectativa é atrair, né, uma grande quantidade de foliões, inclusive de outros estados. Na passarela do samba, os ingressos, mais uma vez, serão trocados por 1 quilo de alimento não perecível. A programação começa na sexta-feira, a partir das 6 da tarde. Tem tribos de índio e blocos tradicionais do Grupo B. No sábado, tribos de índio e blocos tradicionais do Grupo A. Já no domingo, é a vez dos blocos organizados e do desfile das escolas de samba. Mesma programação da segunda-feira. Já na terça-feira, é a vez dos blocos afros e um baile popular. Além de apresentações de tambor de crioula todos os dias. A programação terá transmissão pela TV Difusora, Difusora FM e pelas redes sociais. Bom Dia Maranhão termina agora aqui na TV, mas continua nas nossas redes sociais. Vai lá no nosso Facebook, a gente vai falar ainda mais sobre o movimento quilombola aqui no estado, tá bom? Outras notícias no Portal M10. Amanhã a gente se encontra às 7 com o Bom Dia Maranhão. Até lá!